um filho representa um marco na vida de qualquer pessoa. Trata-se de uma fase complexa que requer muito cuidado. A legislação brasileira segue nesse sentido e garante aos recém-nascidos, gestantes e lactantes uma série de direitos trabalhistas e nas áreas de saúde e social. Conhecer todos esses direitos é fundamental para que eles sejam respeitados. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre essas garantias dadas às gestantes, puérperas e aos bebês. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sobre o tema, eu converso agora com Graciane Saliba, advogada e professora de Direito do Trabalho, e com Valéria Machado, advogada da área de saúde. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Doutora Valéria, a senhora atua aí diretamente com os direitos do parto e do nascimento. Isso significa que a nossa legislação é bem específica quando se trata desse assunto? Com certeza. Obrigada, Flávia, pela oportunidade de estar aqui nesse momento para falar desse tema tão importante que para mim é uma missão de vida. A nossa legislação ela é ampla nesse sentido, começando, por tratados internacionais, que é a Declaração Universal sobre os Direitos Humanos, artigo 25.2, depois é replicado também na nossa Constituição, artigo 6º, a proteção integral da criança, 227, e por aí vai. Aí, depois que tudo está instalado nas nossas máximas legislações, a gente vem com um sistema de proteção, previsão da lei do SUS, previsão em RDCs específicas da Anvisa, ou seja, tratando a maternidade, a infância, como algo muito específico. Por quê? Porque o Brasil pactua desde os anos 2000, com vários estados partes, A gente teve as ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lá em 2000, pactuando pela redução da mortalidade materna, redução da mortalidade infantil. Depois a gente revisou isso nas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio também, E o Brasil está pactuado, assim, entrelaçado, e é mais fácil falar o que não tem direito do que tem direito, porque é muito direito que resguarda tanto a maternidade quanto a infância. Que bom saber disso, né? Então vamos falar rapidinho aqui, doutor, os principais direitos da mãe e do bebê. Bom, primeiro, a assistência à saúde integral, esse pré-natal, e tudo que compõe e engloba essa saúde, não só física, mas também a psicológica, a emocional da gestante. Ela tem direito a tratamento psicológico, a tratamento dentário, ao pré-natal, às consultas, a se isentar, que a doutora Graciane pode falar um pouco mais sobre essa questão trabalhista, Mas tudo vem para atender isso, não? Então, quando a gente fala sobre a legislação de parto, nós temos alguns pilares, Que é assistência de alta qualidade, um parto seguro e uma experiência positiva. Porque nós não podemos mais ver a maternidade, o parto, que seja via cesariana, o parto vaginal, como um ato cirúrgico, porque não é. A gente está falando sobre um movimento familiar, um momento íntimo daquela família, um momento histórico, porque só se nasce uma vez na vida. Então, são inúmeros direitos, mas a gente pode ser mais pontual, se a senhora quiser. Ao longo do programa, então, a gente vai detalhando um pouco mais. Vamos falar, então, doutora Graciane, sobre a questão trabalhista, que também é fundamental, O que é garantido para a mulher enquanto ela está grávida ali, como ausências para consultas, como disse aqui a doutora Valéria? Esse tema é um tema que me é muito caro. Eu acho que hoje a gente tem que toda mulher que é mãe, ela enfrenta dificuldades no mercado de trabalho. A gente tem muito a debater sobre isso. E aí, para iniciar, eu gostaria somente de começar com um ponto. Será que a mulher, ao contar para o empregador que ela está grávida, terá o mesmo tratamento, terá ali o mesmo olhar do empregador, o mesmo respeito? E é isso que a gente deve começar, então, a discutir no âmbito trabalhista. Pois é, então vamos falar aqui o que a legislação trabalhista fala sobre isso. A mulher tem que continuar tendo os mesmos direitos que ela tinha ali antes de anunciar que estava grávida, E mais ainda porque ela tem que ser liberada para consultas. Como é que funciona na prática, doutora Graciane? Exatamente. A mulher, primeiro, ela deve comunicar para o RH. Não existe na nossa legislação um prazo determinado para que a mulher comunique ao departamento pessoal, ou se tiver até o recursos humanos, que ela está grávida. Como não existe esse tempo na nossa legislação, é importante que assim que ela tiver ciência disso, que
que ela comunique ao departamento pessoal, até para garantir que o seu tratamento será igualitário, que ela será mantida naquela função e não terá nenhum prejuízo para o bebê. A nossa proteção, ela vem especialmente para a criança, ela é para o bebê. E para isso, ela tem sim direito a atestados, ela pode se retirar quando não está se sentindo bem, ela deve procurar um médico e tem direito a atestados. A nossa legislação, ela não prevê limite de atestados. Até porque você ficar com um trabalhador passando mal dentro da empresa é um fato que leva a uma prejudicialidade do meio ambiente de trabalho. E quanto à mulher, o cuidado deve ser ainda redobrado. O que a nossa consolidação das leis de trabalho, a CLT, traz é o número de consultas de pré-natal. Esse número, sim, ele é pré-estabelecido na legislação, mas pré-estabelecido como um número mínimo. Ela deve ter, no mínimo, 6 consultas de pré-natal. Se ela precisar de mais, ela passou mal, ela precisa de atestado, ela pode ter? Sim, ela pode ter, porque estamos resguardando o bebê, a criança que virá ao mundo. Bom, e a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Mulheres grávidas podem mudar de função? Doutora Graciane, a lei prevê essa mudança de função se o empregador e o empregado chegarem a um acordo aí? Flávio, prevê sim. Como a gestante ela tem que ser protegida, a gente tem a seguinte questão. Se aquela trabalhadora gestante está numa função que é prejudicial ao seu bebê, por exemplo, em que há insalubridade ou é um trabalho desgastante, às vezes ela tem que ficar em pé o dia inteiro e há um inchaço durante o período da gestação, então, nesses momentos, ela pode sim ser mudada de função, desde que na empresa tenha uma outra função que possa ser oferecida a essa gestante. Ah, mas, por exemplo, vamos imaginar que é uma fábrica e nessa fábrica não tem uma outra função que ela possa exercer. Nesses casos, se ela não pode exercer nenhuma outra função, ela tem que ficar afastada daquele trabalho. Não pode ser colocada em risco numa função que vai trazer risco, que vai trazer prejuízo para essa criança. Agora, doutora Valéria, a gente sabe também que muitas mulheres enfrentam um período difícil após o parto e algumas entram até na famosa depressão pós-parto. A legislação também prevê um cuidado especial nesse momento? A depressão pós-parto, ela atinge 26%, de acordo com a Fiocruz, as puérperas, né? É uma questão de agravo de saúde pública. O SUS, ele prevê essa assistência, toda essa atenção integral, né? Então, a questão psicológica, inclusive, o direito ao atendimento psicológico durante a gestação, que a gente chama de um atendimento de pré-natal psicológico, que poucas mulheres sabem, ela serve justamente para poder apoiar nesse processo, porque muitas mulheres vão sofrer baby blues, né, que é aquele estado logo após o parto, mas a depressão pós-parto, ela abrange essa parcela de 26%, baby blues muito maior, né, muitas mulheres vão sofrer, mas a questão de como é tratado é um diferencial e quando não é visto, não tem política pública sobre isso, não tem uma organização dentro do município para atender todas essas mulheres no SUS de forma gratuita, nós estamos sendo falhos em questão de política pública para redução deste agravo de saúde pública. E aí a mulher pode recorrer à justiça para garantir um tratamento psicológico caso não tenha ali no SUS, doutora Valéria? Ainda bem que tem a gente, né, os advogados, o judiciário, para garantir. Mas é exatamente isso. A lei garante, é uma assistência... Quando a gente vai ler, é tão curioso, Fábio, quando a gente vai ler lá o artigo 25.2 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala sobre uma assistência especial, uma proteção especial. Por quê? Porque o legislador, toda vez que a gente vai analisar a legislação sobre parto e nascimento, o legislador trouxe a maternidade e a infância como proteção especial por cumprimento desses tratados internacionais, dessa pactuação da Constituição. Então, é muito importante que as pessoas saibam desse direito e tenham essa confiança, porque aí pode buscar, por exemplo, se for às vezes é o caso de Ministério Público, ou uma Defensoria Pública, ou um advogado particular, para quê? Para garantir esse direito. Agora, a estabilidade no emprego, doutora Graciane, também faz parte daí do nosso emocional, né? Garante também o emocional. O que a legislação diz sobre isso, tanto para uma trabalhadora temporária, quanto para a trabalhadora ali contratada no período de gestação e após a gestação?
Ah, Flávia, isso a gente está tendo controvérsias nos últimos anos. Por quê? A estabilidade ela foi construída como uma garantia provisória de emprego para que a gestante ela tenha a gestação tranquila e que o bebê ele consiga sentir, então, essa tranquilidade, esse ambiente de garantia mesmo que o trabalho vai dar. E o que acontece? A legislação traz para a gente, tanto no ato de disposições constitucionais transitórias, quanto a própria CLT, ela traz a obrigatoriedade de estabilidade, de garantia provisória, a estabilidade de até 5 meses após o parto. Ou seja, do momento da concepção, ainda que aquela funcionária, aquela trabalhadora, ela não saiba, se ela for demitida, ela tem direito à reintegração ou recebimento de indenização, um valor em dinheiro para indenizar, porque ela teria essa estabilidade até 5 meses após o parto. A nossa legislação simplesmente fala simplesmente nessa estabilidade até 5 meses após o parto. E a gente teve uma súmula que foi construída pelo Tribunal Superior do Trabalho, liderada pelo ministro Maurício Godinho, que veio construindo na época quando foi feita essa súmula, há alguns anos, falando, olha, vai ter estabilidade, inclusive para os contratos por prazo determinado. Então, hoje a gente tem divergência nas decisões, há tribunais que já decidem que há, sim, estabilidade, inclusive para contratos por prazo determinado, e há tribunais que falam que não tem a estabilidade e que, no caso de contrato temporário, em que a gente tem ali o contrato de 90 dias, no máximo de 180 dias, pela Lei 6.019, é uma lei bem específica para trabalho temporário, que é para quando tem, por exemplo, movimento excessivo em determinado ramo, e para esses casos não garantiria. Mas a corrente majoritária, a regra é que há, sim, a estabilidade, inclusive para contratos por prazo determinado. E antes de irmos ao intervalo, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Quais os direitos da gestante privada de liberdade? Doutora Valéria, a mulher que está lá, né, presa, pagando por alguma coisa que cometeu, também tem direitos, né? Com certeza, né? A pena não vai passar do apenado e a pena ela é determinada. Então, por exemplo, uma coisa é você restringir o direito de ir e vir, mas isso sem prejudicar os direitos constitucionais dessa mulher, à saúde e desse bebê que está a vir a nascer, né? Então, a gente tem o acompanhamento médico segurado para ela, o pré-natal, o pós-parto. A gente tem também essa questão da vedação do uso de algema em trabalho de parto. Isso fere a dignidade da mulher, é um absurdo, é uma violência obstétrica. Nós temos também essa questão que o juiz pode decidir, né, por uma substituição de prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Isso já vem sendo consagrado em várias manifestações, julgamentos de habeas corpus pelo STF, inclusive habeas corpus coletivo, né? Então, assim, ela realmente tem que ser protegida, independente dessa cumprimento de pena, se for uma prisão preventiva, enfim. E nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos das gestantes, puérperas e dos recém-nascidos. Sobre o tema, eu continuo conversando com Graciane Saliba, advogada e professora de Direito do Trabalho, e com Valéria Machado, advogada da área de Direitos do Parto e do Nascimento. E nós vamos assistir uma reportagem da TV Justiça sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou que a licença maternidade começa somente após a alta hospitalar. A cada ano, quase 280 mil bebês nascem prematuros no país, segundo o Ministério da Saúde. Por causa dessa condição, eles ficam mais tempo no hospital. Outra situação é a da mãe que tem complicações no parto e também é obrigada a permanecer internada. A lei diz que a licença maternidade começa a contar a partir da data do parto. No Supremo, o Partido Solidariedade questionou essa regra para os casos de crianças prematuras e mães que ficam mais tempo internadas. Alegou que essa forma de contagem da licença reduz o convívio entre mãe e filho e prejudica o aleitamento materno recomendado pelos médicos. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. Ele entendeu que a licença maternidade deve passar a contar não da data do parto, mas quando o último deixar o hospital.
a mãe ou o recém-nascido. No voto, Fachin afirmou que o período de convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascidos acaba por ser reduzido de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância, assegurado pela Constituição, bem como por tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário. O ministro disse que o Congresso é omisso em tratar o assunto. Adoto como premissa a compreensão de que a efetividade do núcleo social da Constituição depende de atuação do Poder Judiciário, a qual deve, no caso, suprir indevida omissão legislativa quanto à proteção das mães e crianças internadas após o parto. Segundo a decisão, a medida vale para os casos em que a internação passar de 2 semanas. Doutora Graciane, qual a importância dessa decisão para as mulheres que precisam voltar ali a trabalhar? Melhora bem? Melhora muito, Flávia. Essa decisão, ela foi uma decisão inovadora, porque ela trouxe a possibilidade de ser cumprido o objetivo pelo qual foi construída a licença maternidade. A licença maternidade, ela vem com alguns objetivos. Dentre eles, o primeiro deles é a mãe poder ter o convívio com a criança, é poder ter o contato com a criança. E o segundo objetivo é a recuperação dessa mãe. Porque é um período, né, doutora Valéria, que é essencial para a mulher estar ali até se acostumando muitas vezes com uma nova realidade, não é? Com certeza, né? A gente tem toda uma adaptação dessa mãe, né, e desse bebê. A prematuridade é uma situação que é o maior fator de causa-morte de crianças até 5 anos no Brasil, né? Então, não é uma questão assim atípica. Nós temos de 10 a 14% de bebês que nascem prematuros, e isso pode gerar vários problemas, e esse bebê necessita de mais atenção, principalmente essa questão do vínculo, porque a gente tem hoje, por exemplo, o método canguru, que é para os recém-nascidos, justamente por causa desse calor humano, desse contato com a família, que é muito importante para o desenvolvimento desse bebê. Então, esse prazo para essa mãe, para essa família, é muito importante, uma decisão extremamente humana, e eu acredito que é visionária, pioneira, e a tendência é que a legislação comece para todas, após o nascimento, como está esse período aí de licença maternidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o parto, doutora Valéria. A mulher também tem o direito a escolher que tipo de parto que ela quer ter, independente se ela está na rede pública ou privada? Então, essa questão da escolha da via de parto é muito polêmica. Por quê? Porque nós temos hoje diretrizes, né, consolidadas, que fala que nós teremos indicações de cesarianas apenas por motivos médicos, né? A cesariana, ela está vinculada a fator de risco maior do que o parto vaginal. Porque se tem corte, tem maior risco de infecção, tem maior risco de hemorragia. Uma cesariana agendada, que é o que acontece, aumenta o fator de risco no bebê prematuro, por causa de erro de contagem. Então, a gente tem 2 extremos hoje, por exemplo, em prematuridade. Mulheres de extrema pobreza que não têm acesso a um pré-natal correto, e aquele pré-natal mal feito desencadeia uma prematuridade, né? E temos as mulheres de classe A, classe B, que têm estudos, né, que têm plano de saúde, que têm uma prematuridade também elevada no nascimento de seus filhos. Por quê? Por causa justamente das cesarianas, que são indicadores oficiais da Sociedade de Pediatria, né, brasileira. E assim, a gente precisa entender esse contexto para que a gente consiga avançar e corrigir essas falhas, né, na saúde pública. Doutora Graciane, um outro problema também é o acompanhamento dos pais. A gente falou de licença maternidade, mas é um direito também da mãe da criança ter ali o acompanhamento dos pais, a licença paternidade? É um direito, Flávia, e eu costumo sempre dizer que a gente deve rever um pouco o posicionamento até de tempo mesmo, de licença paternidade e maternidade. Porque costumávamos falar que o pai ajudava. Pai não ajuda, pai tem que cuidar. Pai tem que ter o mesmo dever que a mãe. Então, a gente vem com a licença paternidade na previsão de 5 dias. E já a licença maternidade, 120 dias. Por que essa diferença? É o período que a mulher mais precisa do apoio do companheiro. É o período que a criança tem para poder desenvolver, e o próprio pai, para desenvolver esse afeto. E quanto ao acompanhamento, por exemplo, nos exames de pré-natal, a gente teve uma mudança recente, agora em 2022, porque o pai ele poderia acompanhar apenas em 2 consultas. Então, ele não estimulava o afeto, o amor, ele não via o desenvolvimento daquele bebê durante a gestação. E agora, o pai pode acompanhar até 6 consultas. Eu vou só ressaltar, Flávia, que é possível
que tenha mais do que 5 dias. A gente tem até possibilidade de 15 dias de licença paternidade para aquelas empresas chamadas de empresas cidadãs. E a licença maternidade para até 180 dias. Doutora Valéria, e a mulher, ela tem o direito a escolher e ter um acompanhante ali durante o parto? Sim, a mulher, desde a Lei 11.108 de 2005, ela tem direito pelo SUS, né, que integrou o artigo 19 do SUS, de ter um acompanhante. Depois a gente teve uma RDC-A 36 de 2008, da Anvisa, que resguarda esse direito. Depois nós tivemos a previsão pelo parágrafo 6º, em 2016, parágrafo 6º do artigo 8º do Estatuto da Criança e Adolescente. E o bacana, Flávia, é que o ordenamento jurídico ele abraçou o acompanhante com essa visão que a doutora Graciane falou, né, do pai ser um apoio, um suporte físico, um suporte emocional. E a gente percebe que o legislador acolheu essa vulnerabilidade da mulher, trazendo esse direito ao acompanhante, quando ele integra na RDC 36 de 2008, que é uma legislação da Anvisa. E voltando um pouquinho à questão da licença maternidade, doutora Graciane, bebês que são adotados também precisam ficar com as mães. Elas têm a mesma licença do que uma mãe biológica? Sim, tem sim. A mãe adotante, ela é mãe, então ela tem que ter o direito à licença maternidade. Nós tínhamos uma previsão na nossa legislação de que até tal idade são tantos dias, de até 4 anos, depois até 8, até 12. Hoje, toda mãe adotante ela tem direito aos 120 dias. Bom, então nós vamos a uma última pergunta aqui que a nossa produção recebeu. Quais os direitos da mulher que voltou de licença maternidade e continua amamentando? Doutora Graciane, essa mulher tem um tratamento especial ali no trabalho? Ela tem tratamento especial. Ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos para poder amamentar. Graciane, mas é muito pouco 30 minutos para amamentação. Esse é o direito previsto na legislação. Nada impede da trabalhadora negociar com a empresa, inclusive períodos maiores, porque é complicado. Será que ali na empresa deveria ter uma cadeira de amamentação, a iluminação propícia, a ventilação, mas muitas vezes a empresa não tem. Então, a lei prevê 2 intervalos de 30 minutos até que essa criança complete 6 meses, mas nada impede de negociar com a empresa intervalos um pouco maiores e que isso possa ir por um banco de horas e depois ser compensado em momento futuro por essa gestante. E é um direito do bebê ser amamentado, não é, doutora Valéria? Com certeza. O bebê ele tem direito à amamentação, uma supervisão também, a orientação. Essa mulher tem que ter um acompanhamento antes dela ter a alta presença hospitalar. Ela tem direito desse acompanhamento, se tiver dificuldade, ela tem todos esses direitos, inclusive o bebê, se estiver internado, se precisar, ele tem direito ao banco de leite humano. Então, a questão do aleitamento materno, ele é um néctar divino, de fato, né, que traz a nutrição, que traz tudo que esse bebê precisa para desenvolver. Claro que além dos outros fatores, do recém-nascido, sono, luminosidade, alternância, enfim, tudo isso também contempla. E só para a gente encerrar aqui, esse bebê também tem direito a realizar todos os exames ali, como o teste do pezinho, ou receber as vacinas necessárias, né, doutora Valéria? Com certeza. O bebê ele tem direito de realizar gratuitamente o teste do pezinho, né? O teste da orelhinha, ter acesso ao serviço de qualidade, as vacinações do calendário básico de vacinação, né? Mamar exclusivamente no peito da mãe, ser registrado gratuitamente, que a gente já falou, receber a caderneta da saúde da criança, além dos tratamentos diferenciados, né? Da criança. Por exemplo, o direito ao acompanhante está internado, ele tem direito ao acompanhante pelo artigo 12 do Estatuto da Criança e Adolescente, não só a mulher, mas o bebê também tem direito ao acompanhante, né? E além de todos os cuidados referente à sensibilidade que é um recém-nascido, referente à sensibilidade quanto à luz, quanto ao acesso de uma assistência com controle de temperatura, né? Porque o bebê, quando ele acaba de nascer, por exemplo, nas primeiras 24 horas, ele não termorregula. Então, esse contato no seio da mãe, no contato pele a pele, que começa ali desde quando ele nasce, ele é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, um contato pele a pele vai liberar mais ocitocina para essa mãe, a ocitocina vai incentivar o aleitamento materno desse bebê. Esse contato com a mãe vai apoiar ele a termorregular, tá? Porque nas primeiras 24 horas ele não tem esse poder corporal de fazer a termorregulação como um humano, né? Se chegar num ambiente gelado, ele consegue resistir o corpo ali e ativar para que ele não passe tanto frio. O bebê não.
O bebê, se ele é exposto a um ambiente gelado, ele vai descompensar, aquilo vai desequilibrar e ele pode entrar em estado, né, de choque, né, uma decadência ali dos sinais vitais dele. E quando ele não tem esse contato pele a pele com a mãe, que já influencia na alimentação, ele também chora mais. E um bebê recém-nascido, ele tem que queimar pouca glicose, porque quando ele está com pouca glicose, ele entra em descompensação também, em desequilíbrio. Então, todos esses direitos do bebê, dessa sensibilidade, quando a gente olha assim na lei, Está escrito na lei isso, na RDC 36 de 2008. E a gente fala assim, nossa, mas será? Por quê? Porque tem evidência que ampara. Evidência que ampara para trabalhar esse desenvolvimento e garantir esse desenvolvimento desse bebê, em todos os sentidos, né? Sensoriais, cognitivos, emocional, tudo isso. Bom, e assim o nosso programa de hoje chega ao final. Doutora Valéria, doutora Graciane, muito obrigada por todas as explicações aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!